Bom dia, vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Ok. Vou buscar uma água enquanto aguardava vocês entrarem. Então vamos lá. Vocês estão visualizando bem aí a minha tela? Tá dando para ver? Só aumentar aqui o tamanho da fonte. Então vamos continuar com os exercícios. E hoje eu preparei para vocês exercícios para a gente praticar. Esse exercício é de energia elétrica, tá? Número 4 eu estava passando ela ontem para vocês. A aula acabou. Então vamos lá. Vou continuar do 4, que resolução de exercício nunca é demais. Podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo? Pense na situação que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. Aí eu tenho uma tabelinha, ar-condicionado tem uma potência de 1,5 e o tempo de uso 8 horas. Chuveiro tem potência de 3,3, tempo de uso 1/3. Freezer tem uma potência de 0,2, tempo de uso 10 horas. Geladeira tem uma potência de 0,35, tempo de uso 10 horas. Lâmpadas têm uma potência de 0,10, tempo de uso 6 horas. Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh é de 40 centavos, o consumo da energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente. Para a gente descobrir isso, a gente tem que calcular a energia elétrica consumida de cada um dos eletrodomésticos, para a gente saber qual é a energia elétrica consumida mensalmente, total mensalmente, tá? Para depois a gente saber o quanto será pago. Então vamos lá, usando a formulazinha da energia elétrica, que é energia igual a potência vezes o tempo de uso, que é o ΔT, tempo em horas, a gente vai ter 1,5 do ar-condicionado é a potência, a hora 8 horas, 12 kWh energia gasta. Chuveiro elétrico, potência 3,3, tempo de uso é 1/3 em horas. A energia utilizada é 1,1 kWh. O freezer, 0,2 é a potência, tempo de uso 10 horas. A energia elétrica consumida é 2 kWh. A potência da geladeira é 0,35, o tempo de uso é 10 horas, energia consumida é 3,5 kWh. As lâmpadas, a potência é 0,1, tempo de uso são 6 horas, então a energia consumida é 0,6 kWh, tá? Então, somando todas as energias encontradas, gasto energético aqui encontrado, a gente vai ter 19,5 kWh, porém, eu quero saber por um mês, então multiplico por 30, o mês tem 30 dias, 576 kWh. O exercício diz para a gente considerar um mês com 30 dias, tá? Então, agora eu tenho energia elétrica gasta mensalmente, e eu sei que por uma hora eu vou pagar 40 centavos. Então, a gente faz uma regrinha de 3. 1 kWh está para 40 centavos, 576 está para X, porque é o que a gente quer descobrir. Multiplica-se cruzado, ó, X vai ser igual a 576 vezes 0,40 vezes 40 centavos. O dinheiro a ser pago mensal por esse gasto de energia que é R$ 230,40. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está saindo normal ou ele está falhando?
Número 5. O Sol terá liberado ao final da vida 10 elevado a 44 joules de energia em 10 bilhões de anos, correspondendo a uma conversão de massa em energia em um processo governado pela equação energia é igual a massa vezes a velocidade da luz elevada ao quadrado, que é o c, tá? Deduzida pelo físico alemão Albert Einstein no ano de 1879 a 1955, em sua teoria da relatividade publicada em 1905, na revista Ciência Hoje, 27, número 160, página 36. A massa perdida do Sol durante esses 10 bilhões de anos será aproximadamente em quilogramas. Então, olha, tem que considerar em quilo, não em massa, mas em quilograma, essa massa em quilogramas, tá? E aí a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, vamos lá. Então, a gente vai usar a fórmula, tá? Como o exercício nos deu, ó, para a gente usar a equação de Einstein, que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz elevada ao quadrado. Então, olha só. O que nós teremos? A energia, o exercício disse que era 10 elevado a 44, que é igual a massa, vezes a velocidade da luz elevada ao quadrado, que é 3 vezes 10 elevado a 8, tá? Então, 3 vezes 10 elevado a 8 está elevado ao quadrado. Para quem tem calculadora científica, pode fazer esses cálculos aqui direto na calculadora. Quem não tem que lembrar da regrinha de potência e fazer o passo a passo, tá? Então, ó, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é resolver a questão, né, da nossa velocidade da luz, que está ao quadrado. Então, ó, eu tenho 3 vezes 10 elevado a 8 multiplicado por 3 vezes 10 elevado a 8. 3 vezes 3 é 9, tá ele aqui. Nós temos uma multiplicação de potência de mesma base. Na multiplicação de potência de mesma base, conserva-se a base, que é 10, e soma os expoentes. Então, vai ficar 9 vezes 10 elevado a 16, vezes a massa, tá? Então, ó, isolando a massa, o que nós teremos? 10 elevado a 44, dividido por 9 vezes 10 elevado a 16, tá? Então, o que a gente faz? Aqui, ó, nós não temos o numerador, só temos a potência, a nossa base e o expoente, que a gente considera que é 1. Se você dividir 1 por 9, você vai ter 0,0, o resultado não está aqui, mas vamos colocar 0,1, tá? É o resultado. Isso aqui é uma divisão de mesma base. 0,1 seria o nosso resultado. Conserva-se a base na divisão e subtrai os expoentes. Então, você vai subtrair 44, 16, vai dar 28, tá? Vinte e oito é 0,1 vezes 10 elevado a 28. Vamos transformar isso aqui em quilograma, tá? Passando para quilograma, nós vamos, então, dividir, tá? O resultado nosso por 1000, vai ficar 0,0, tá? Vezes 10, ó, 28, vezes 10, elevado a 27 quilogramas, tá bom? Esse é o resultado final. Alguma dúvida, alguma pergunta?
O funcionamento de uma usina nucleoelétrica típica baseia-se na liberação de energia resultante da divisão do núcleo de urânio em núcleos de menor massa, processo conhecido como fissão nuclear. Nesse processo, utiliza-se concentração de apenas 4% do material físsil. Em bombas atômicas, são utilizadas concentrações acima de 20% de urânio físsil, cuja obtenção é trabalhosa, pois na natureza predomina o urânio não físsil. Uma grande parte do armazenamento nuclear hoje existente utiliza-se então como alternativa plutônio, material físsil, produzido por reações nucleares no interior do reator das usinas nucleoelétricas. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a disponibilidade do urânio na natureza está ameaçada devido à sua utilização em armas nucleares. A proibição de se instalar em novas usinas nucleoelétricas não causará impacto na oferta mundial de energia. A existência de usinas nucleoelétricas possibilita que um dos seus subprodutos seja utilizado como material bélico. A gente sabe que essa alternativa é correta porque até no decorrer do texto a gente viu como é esse processo, né, de criação de material bélico com produção de energia elétrica através de usinas nucleares, tá? Então, a alternativa C realmente é correta. A letra D diz: a obtenção de grandes concentrações de urânio físsil é viabilizada em usinas nucleares. A baixa concentração de urânio físsil em usinas nucleoelétricas impossibilita o desenvolvimento energético? Jamais, porque o desenvolvimento energético nessas usinas, basta você pegar esses metais totalmente radioativos, como urânio e todos aqueles que a gente viu, tá? Eles já liberam uma quantidade de energia muito alta. Urânio, plutônio e xisto, que são os 3 mais utilizados, tá bom? Número 7. Na avaliação de eficiências de usinas quanto à produção e os impactos ambientais, utilizam-se critérios tais como razão entre produção efetiva anual de energia elétrica e potência instalada ou razão entre potência instalada e área inundada pelo reservatório. No quadro seguinte, esses parâmetros são aplicados às duas maiores hidrelétricas do mundo, Itaipu no Brasil e Três Gargantas da China. Potência instalada, tá? Aqui estão os parâmetros, a gente tem potência instalada, produção efetiva de energia elétrica e área inundada pelo reservatório, tá? Então, Itaipu, 12.600, Três Gargantas, 18.200. Produção efetiva de energia elétrica em Itaipu, 93 bilhões ao ano, tá? Em quilowatts-hora, e Três Gargantas, 84. A área inundada está aí por 1.400 quilômetros quadrado e em Três Gargantas 1.000. Com base nas informações, avalie as afirmativas que se seguem. A energia elétrica gerada anualmente e a capacidade nominal máxima da geração da hidrelétrica de Itaipu são maiores que as hidrelétricas de Três Gargantas? Itaipu é mais eficiente que Três Gargantas pelo uso de potência instalada na produção de energia elétrica? Questão de potência, Itaipu tem mais mesmo. A razão entre potência instalada e área inundada pelo reservatório é mais favorável na hidrelétrica de Três Gargantas do que em Itaipu. É correto afirmar que 1, 2 e 3 é que se encaixa como alternativas corretas. A energia térmica liberada em processos de fissão nuclear pode ser utilizada
na geração de vapor para produzir energia mecânica, que por sua vez será convertida em energia elétrica. Abaixo está representado um esquema básico de uma usina de energia nuclear. Então, a partir do esquema, faltando a imagem do esquema, são feitas as seguintes afirmações. A energia liberada da reação é usada para ferver a água que, como vapor, altera a pressão, aciona a turbina. Isso aqui a gente viu naquele mecanismo como uma usina nuclear funciona, tá? Nucleoelétrica funciona. 2. A turbina adquire uma energia cinética de rotação e é acoplada mecanicamente ao gerador para produção de energia elétrica. A água, depois de passar pela turbina, é pré-aquecida no condensador e bombeada de volta ao reator. Das afirmativas acima, somente estão corretas ou está correta 1 e 2, porque essa água, quando ela passa, a água, depois de passar pela turbina, é pré-aquecida no condensador e bombeada de volta ao reator, esse processo não acontece, tá? Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes. Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. E utilize uma instalação elétrica, fios de diâmetros recomendados às suas finalidades, tá? As características comuns a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir o quê? Potência dos aparelhos e dispositivos elétricos, será que é isso? O tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos, ou consumo de energia elétrica que é convertida em energia térmica, consumo de energia térmica que é convertida em energia elétrica, consumo de energia elétrica através de correntes de fuga, qual dessa alternativa é a certa? Consumo de energia elétrica que é convertido em energia térmica. A padronização insuficiente e a ausência do controle na fabricação de refrigerantes podem resultar em perdas significativas de energia através das paredes da geladeira. Essas perdas, em função da espessura das paredes para geladeiras em condições de uso típicas, são apresentadas na tabela. Espessura das paredes, 2 centímetros, perda térmica mensal, 65 kWh. 4 centímetros, perda térmica mensal, 35 kWh. 6 centímetros, perda mensal, 25. 10 centímetros, perda térmica mensal, 15 centímetros, 15 kWh. Considerando a família típica com consumo médio mensal de 200 kWh, a perda térmica pelas paredes de uma geladeira de 4 centímetros de espessura, relativamente à outra de 10 centímetros, corresponde a uma porcentagem do consumo total de eletricidade na ordem de... Então, vamos lá. A geladeira de espessura de 10 centímetros, então vamos fazer um regrinha de 3 para calcular isso daqui, né? 100% fica para 200 kWh, X vai estar para menos 15 kWh, multiplica-se cruzado, nós vamos ter aí 7,5%. Para uma geladeira de espessura de 4 centímetros, 100% está para 200 kWh, que é o consumo. Para um gasto de 35 kWh, multiplica-se cruzado, a gente vai ter 17,5%. Para a gente saber a porcentagem total, vamos fazer a diferença, tá? Da geladeira de espessura do 4 centímetros, que nós chamamos de X2, menos a geladeira de espessura de 10 centímetros, que chamamos de X1.
Então, 17,5% menos 7,5% é 10%, tá? Então, aqui com os slides a gente encerra. Ainda tem 10 minutos, eu preparei para vocês mais uns exercícios aqui para a gente fazer juntos. Vou interromper o compartilhamento de tela. Vamos lá para o próximo. Deixa eu ver, cadê ele? Aqui. Carregou para vocês? Alguém pode me mandar uma resposta? Se Sim, carregou. professora, carregou. Então, vamos lá. Número 1 diz, ó, semelhante aos que a gente fez, tá? Só para a gente praticar mesmo. Só muda os dados. A tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos e suas quantidades em uma residência com 4 pessoas. A potência elétrica de cada equipamento e o tempo mensal de funcionamento em horas. Supondo que a companhia de energia elétrica cobra 50 centavos por cada quilowatt consumido, determine o custo mensal da energia elétrica para essa residência. A gente fez com 40 centavos, né? Aqui a diferença é que mudou a potência, mudou-se a quantidade de aparelhos ligados, tá? E o uso, tá? Em horas. Então, vamos lá. O chuveiro, quantidade, um chuveiro só, a potência 5.500 watts, tempo mensal de uso 30. Tempo mensal de uso 30 horas, tá? O ferro elétrico é 1 ferro, a quantidade, potência 1.000 watts e o tempo mensal de uso em horas é 10. Geladeira, quantidade 1, potência 500, tempo mensal de uso em horas 720. Lâmpadas, quantidade são 10, potência 100 watts, tempo mensal de uso, tá? Em horas 120. TV, quantidade 2, potência 90, tempo mensal de uso em horas 20 horas. Vamos usar a mesma formulazinha da energia elétrica, tá? Então, ó, vamos à solução. A equação para o consumo de energia, né? Vamos mostrar que a energia elétrica consumida é dado pelo produto da potência, tá? Em quilowatts, e o tempo de uso em horas. Então, nós vamos usar essa formulazinha aqui que a gente já conhece. Energia igual a potência vezes o tempo do uso em horas, tá? Nós vamos aplicar aqui, ó, essa equação para cada um dos eletrodomésticos que tem. Então, ó, chuveiro, potência 5,5. A quantidade dele mensal em horas de tempo de uso é 30, 165 kWh. Ferro elétrico é 1. Tempo de uso mensal em horas é 10 horas, então vai ficar 10 kWh de energia gasta. Geladeira, 0,5. Nós só temos uma também. O tempo de uso, 720 horas, então dá 360 kWh, certo? As lâmpadas, a potência é 90. Tem, tá? Porém, a gente tem 10 lâmpadas. Então, a gente vai ter 0,1 vezes 120, tá? O tempo em horas dessas lâmpadas é 120 horas, tá? Por que que deu 0,1? Alguém sabe por quê? Vocês sabem por que que a minha potência das lâmpadas é 0,1? Eu não usei 100? Alguém sabe me dizer?
Porque aqui, ó, 0,1, pessoal, corresponde ao gasto de energia de apenas uma lâmpada, tá? Então, o que você vai fazer? Se você dividir a quantidade de lâmpada pela potência que cada uma tem, vai dar 0,1 vezes 120, tá? Que é o tempo de uso, vai corresponder apenas a uma lâmpada. Mas, como nós temos 10, a gente tem que multiplicar esse resultado por 10. Então, o total gasto de energia é 120 kWh, tá? Deixei tudo detalhadinho aqui, que depois eu vou mandar para vocês. Na TV, a gente também vai ter duas. Então, ó, a potência de uma TV só é 0,09 vezes o seu gasto em hora, que é 20 horas. Então, aqui a gente vai ter uma TV só, vai gastar de energia 1,8 kWh. Porém, como nós temos duas, a gente tem que multiplicar esse resultado por 2, tá? E aí, então, o gasto de energia total das duas TV é 3,6 kWh. Agora, basta nós somarmos para descobrirmos o valor total de energia elétrica que é gasta por todos esses eletrodomésticos aí. Todos esses aparelhos. Então, olha só. 165 mais 10 mais 360 mais 120 mais 3,6. Vou ter um gasto energético mensal de 658,6 kWh, tá? Porém, o preço de cada quilowatt-hora é 50 centavos. Então, vou pegar esse total de energia que eu gasto mensal e multiplicar por 50 centavos. Então, vou ter que pagar mensalmente R$ 329,30, tá? R$ 329,30. Tá vendo que são cálculos bem tranquilos, né? Bem fáceis. Questão 2. Deixa eu ver se dá tempo. Não, não dá. Meninas, então a gente vai ficar por aqui, porque a 2 não vai dar tempo de terminar. A aula já acabou praticamente. Eu vou mandar para vocês essa lista de exercícios lá no grupo já resolvida, tá? Próxima aula a gente termina de resolver juntos, passem ela para o caderno, que vale nota de caderno, tá bom? Tenham um bom dia e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.